Ok, nós estamos gravando a aula da disciplina de ar-condicionado, climatização e ventilação, ok? Lembrando que essa gravação estará disponível na sala Moodle da disciplina, na pasta de vídeos, ok? Lá eu posto o link e estou disponibilizando esta videoaula no YouTube, tá bom? Quem quiser assistir, mesmo de fora, pode assistir, papai, mamãe, né? Namorada, namorado, etc. Tá bom? Vamos lá então. Nós estávamos falando na última aula, paramos a última aula, né, com o assunto conforto térmico. Né? E esse assunto é bastante interessante da gente ver nessa disciplina. Por quê? Porque ela permeia a disciplina. Né? O ar-condicionado, principalmente o ar-condicionado, equipamentos de ar-condicionado e climatização, eles visam principalmente o conforto humano, tá? Conforto do homem, né? E a ventilação também, né? Quando nós temos lá no nosso saudoso RU, né? No saudoso RU, a, a- aquele ambiente gostoso, agradável, né? Está com cento e poucas pessoas e dois ventiladores, que lá é uma ventilação, né? Malemar que lá está provendo o conforto térmico do pessoal que está comendo lá, né? Não lembro quantos ventiladores tinham antes da reforma, acho que uns três ou quatro. Normalmente um ou dois funcionavam, os outros estavam quebrados, né? Então fica aquele ambiente confortável, quente, né? Para quem gosta de calor é um prato cheio, tá? Então a ventilação eventualmente serve também para o conforto térmico. Aqui em Dourados, principalmente, eu tenho, eu moro em apartamento, e cada quarto, na sala, só na cozinha que eu não tenho, eu tenho ventilador de teto. É um tipo de ventilação. E essa ventilação não é para remover nenhuma fuligem, nem para purificar o ar. É simplesmente movimentar e provocar um resfriamento evaporativo, né? E com isso trazer algum conforto para a gente. Tá bom? Então é perfeitamente aplicável. Né? Então eu vou compartilhar com vocês a apresentação para a gente continuar falando sobre esse assunto, ok? Vamos lá. Ô, professor, Diga, você sabe bastante sobre pastilha de Peltier, para comentar um pouco? eu sei bastante sobre pastilha e Faucher. Quem está falando? O Cícero. Cícero. Oi, Cícero. Por acaso eu sei sim. Eu sei sim e eu tenho até algumas comigo aqui. Não sei onde que está, preciso localizar. Eu tenho duas pastilhas de Peltier que eu comprei para fazer testes, né? Para brincar um pouquinho. E a gente pode conversar a respeito, sim. Interessa o assunto? Sim, achei bem interessante. A pastilha Peltier, ela é usada principalmente em aquelas geladeiras pequenas, tipo frigobar, entendeu? E alguns equipamentos também de eletrônicos, né? Esquenta e esfria, viu, cara? É muito bacana o assunto. Mas a gente pode conversar depois sobre isso, tá bom? Tá bom, Eu vou, professor. eu acho a pastilha, daí na próxima aula eu dou uma palhinha para vocês sobre isso. Tá bom. É bacana você ver o negócio na mão, a pastilha na mão. Vamos lá. Cara, essa apresentação minha ficou muito legal, né? Vamos ver. Condicionado, condicionamento, normas.
Cadê o conforto térmico? Vimos essa parte aqui. Paramos em conforto térmico 2. É um assunto grande, extenso. Eu fiz em duas partes, tá? Na parte 2, eventualmente, a gente vai dar uma rever o conceito que eu falei na parte 1, né? Mas vamos lá. Então, a gente viu aqui, né? O conforto térmico, né? É o estado mental que expressa a satisfação do homem com o ambiente que o circunda. Isso segundo aquela associação, né? A ASHRAE, né? American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. Ou seja, Associação Americana, né? Para aquecimento, refrigeração, Associação de Engenheiros, né? E ar-condicionado. Antes de. Como? Perdão, abriu sem querer aqui. Ah, tudo bem. Sem querer querendo. Vamos lá. Então, a gente sabe, o homem é um ser homeotérmico, né? Tá? E o organismo da gente, né, do ser humano, né, ele é mantido a uma temperatura interna sensivelmente constante, ou seja, da ordem de 37 graus. Pode um pouco para mais, um pouco para menos, mas em torno de 37. Né? Essa tolerância é bastante estreita. Então ela pode variar desde 36,1 até 37,2, né? Sendo o limite inferior de 32, ou seja, abaixo disso tá morto, né? E 42, o limite superior, ou seja, é um estado febril já, né? O limite superior, ele garante a vida em estado de enfermidade. Então, 32 é o mínimo, 42 é o máximo. Fora isso, o nosso organismo, por ser homeotérmico, ele é autorregulável. Nós temos um sistema, né, de regulagem térmica muito interessante, muito sofisticado. Tá? Tem vários estudos sobre isso. Né? Então, a gente compara aqui o ser humano a uma máquina térmica. Ou seja, a gente consegue energia através dos alimentos, né, processando esses alimentos, certo? Através de reações químicas, né? Sendo que esse processo produz energia interna a partir dos elementos combustíveis orgânicos é denominado metabolismo. Então, o processo de transformação de energia, né, energia química em calor e trabalho, energia, vamos chamar de energia interna, que é o corpo humano, né, é através do processamento químico dos alimentos, né, e das substâncias que a gente ingere. Né, substâncias que vão trazer essa energia para a gente, né? Conservação de energia. Então, o rendimento desse organismo com máquina térmica, ele é baixo, né? Da ordem de 20%. Baixo, né? Então, a parcela restante de 80% se transforma em calor, que deve ser dissipado para que o organismo seja mantido em equilíbrio. Tá? Nós somos uma máquina térmica, então não esqueçam que para nós produzirmos trabalho, nós temos que trocar, igual a um equipamento, né? Temos que trocar calor entre uma fonte de baixa temperatura com uma fonte de alta temperatura. Né? Não nessa ordem, né? Na ordem de alta temperatura para baixa temperatura. Tá? Nós somos uma máquina térmica perfeita. Né? Então, o calor cedido por todo esse processo de metabolismo, ele é da ordem de 75 watts. Varia de autor para autor, tá? Tem autor que fala 100 watts, tem autor que fala 80, tem autor que fala 75. Então, eu diria que de 75 a 100 watts. Por isso que uma sala, né, uma sala de aula que vocês estão acostumados a frequentar quando estão em regime presencial, né? Vocês, quando estão numa sala de aula com 40, 50 alunos, né, você vê que fechado, se o ar-condicionado não estiver ligado, a sala esquenta rapidamente. Por quê? Cada serzinho que está ali, né, está liberando na ordem de 75 a 100 watts. Tá? Então aquece legal. Né? Eu tive uma classe, não sei se alguém já fez comigo, de termodinâmica, engenharia de sistemas termodinâmicos 1, né?
A nossa classe tinha 80 alunos. Claro, 80 nunca aparece, mas normalmente 60, 65 já chegava a ter em dia de prova, né? Então esquenta demais. Nossa, realmente é uma sensação de calor, né? Então aqui tem todo um textinho, né, sobre o que acontece, né, que quando o calor é produzido, né, ele é maior que o calor dissipado. O corpo humano reage com mecanismos de termorregulação, ou seja, pelo suor, vasodilatação, termólise, que reduz os processos internos de combustão química dos corpos. Você começa a suar, que você produz mais do que pode dissipar normalmente, né? Então esses mecanismos ajudam a gente a pôr o calor para fora, né? Então, quando o calor produzido é menor que o dissipado, o corpo se protege por aumentar, né? Para aumentar esse calor. E um dos sintomas é o tremor do corpo. E por que treme, né? Porque os pelos da pele ficam a uma altura maior, arrepio, de forma a manter uma camada de ar aquecido na superfície. E ocorre a vasoconstrição, de modo a acelerar o fluxo sanguíneo, né? Ou seja, dá uma reduzida nos vasos, né? E com isso aumenta a velocidade do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, ele funciona, os vasos, né, as veias, as artérias, funcionam como os tubos de calor, e transportam o calor através do fluido nosso corporal, que é o sangue. Tá? Então, nesse contexto, né, a vestimenta representa uma variável importante para o conforto térmico, pois atua como uma barreira para as trocas térmicas de convecção, radiação e condução, né? Então, o traje é importante por causa disso. Ele é uma barreira térmica. Na verdade, durante o inverno, quando você se agasalha, você não está protegendo contra o frio externo. Não. Você está evitando que o seu calor, o corpo produzido pelo seu calor, saia. Ou, de forma mais real, saia na quantidade desejável, mínima possível. Certo? A vestimenta nada mais é do que uma barreira térmica, né? Um isolante térmico. Em transferência de calor, a gente vê bem esse tipo de coisa. Não é o frio que está entrando, neste caso, né? É o calor que está saindo, tá? Então ele fala aqui, né, a vestimenta adequada será a função da temperatura média ambiente, do movimento do ar, do calor produzido pelo organismo, em alguns casos da umidade do ar e da atividade a ser desenvolvida pelo indivíduo, né? Uma coisa é você estar num ambiente frio, fazendo exercício aeróbio, descarregando um caminhão com um saco de cimentos, né? A outra é você estar parado meditando, né? Onde você vai ter mais uma sensação térmica de frio, né? Cada um tem uma percepção, mas normalmente fazendo exercício você vai produzir mais calor, né? Vai queimar também mais energia e vai se aquecer, né? Então a vestimenta, né, o vestuário que você está usando, reduz o ganho de calor relativo à radiação solar, certo? Normalmente reflete, né? As perdas em condições de baixo teor de umidade e efeito refrigerador do suor. Reduz ainda a sensibilidade do corpo às variações de temperatura e da velocidade do ar. A sua resistência térmica depende do tipo de tecido, da fibra, do ajuste ao corpo, da espessura, da natureza do tecido, né, do isolante térmico, né, devendo ser medida através de trocas secas relativas de quem a usa. A unidade Clo, né, que vem de cloth, equivale a 0,155 metros quadrados Kelvin por watt. Então ele relaciona aqui no Clo, né, área, temperatura e potência, né? Então o conforto térmico está associado a algumas variáveis que devem ser analisadas adequadamente. E entre elas, né, aquelas variáveis que a gente viu lá na figura, né, aquele hominho lá que a gente mostrou para vocês, né, as variáveis humanas, né, que é o metabolismo, função da idade, do sexo,
da raça, né? Do ambiente alimentar, da atividade e vestimenta. Né? As variáveis meio ambiente, temperatura de bulbo seco, TBS, TBU, temperatura de bulbo úmido, o R, umidade relativa do ar, né? Velocidade do ar e a localização geográfica no qual a pessoa se encontra. Uma coisa é você estar no Mato Grosso do Sul, em Dourados, a outra é você estar lá no Rio Grande do Sul, em Caxias. Né? Radiação solar também varia de acordo com sua posição, localização geográfica. Tá? Radiação solar por quê? Você está sujeito a um bombardeio diário de radiação solar, de luz solar, que varia de acordo com a latitude e longitude, assim como o clima. Variáveis de ambiente, a orientação, né? A orientação geográfica do prédio, ou seja, qual face está voltada para o sol, qual está a sombra, né? O material das janelas, certo? A circulação de ar, a iluminação ou natural ou artificial, né? Equipamentos que estão dentro do recinto, que estão dissipando calor, né? A renovação de ar, e assim por diante. Então, vocês veem que essa parte de conforto térmico ela é a função de muitas variáveis, né? Não é XYZ apenas, tem trocentas variáveis aí, né? E cada uma é estudada e considerada na determinação de fatores, né, que abordam esse assunto. E por que o conforto térmico é muito estudado? Né? Não é só para ar-condicionado, climatização e ventilação. Também. Mas ele é principalmente estudado para dentro da indústria de tecidos, de materiais isolantes para construção civil, por exemplo, material de janela, vidro de janela, insufilme para os carros, né? E roupas, certo? Isso é muito considerado. Se você fizer um vestiário, né? Vestiário não, um vestuário, é diferente. Vestiário é o lugar que se veste, vestuário são roupas. Se você quiser projetar um vestuário para a Sibéria, onde o pessoal atinge lá menos 50 graus abaixo, negativos, né? Abaixo de zero, e tentar vender aqui no Brasil, em Dourados, realmente, você pode até vender 1 ou 2 unidades para alguém que tem algum problema de disfunção térmica, mas não vai vender, né? Nem no inverno, porque é muito quente, né? Você não vai vender nesses lugares também muita bermuda e camiseta, né? Então, tudo isso faz parte da indústria de tecidos, de vestimenta, de roupas, né? Construção civil, certo? Automobilística, né? E assim por diante, tá? Então, vocês viram o interesse para se estudar essas coisas, né? Então, tem aqui um diagrama, né, que chama de diagrama de conforto humano, né? Bastante interessante, tá? Que ele delimita as regiões por cores, né? Então, você vê a umidade relativa no eixo da abscissa e na ordenada a temperatura em graus Celsius, temperatura do ar, né? Então, você tem aqui, ó, a umidade de 0 a 30, nessa região, né, que vai do 0 até mais ou menos uns 7, 8 graus, né, continuando até 45, você tem um clima muito seco. Aqui, né, aqui até mais ou menos 8 graus, de 10 a 100, umidade relativa percentual, né, você tem muito frio. Nessa região, né, com alta umidade relativa e temperatura aproximadamente igual ao muito seco, você tem o muito úmido. Olha a umidade relativa, de 80% a 100%. Né? Acima, temperatura que Dourados, ó, de mais ou menos 33 até 45, muito quente, dentro dessa linha, dessa faixa de umidade. Né? Confortável, tá aqui, ó, a região. Ela está entre o muito quente, um pouco mais perto do quente, um pouco mais longe do frio, essa região confortável, entre 30 a 75, 77% de umidade relativa, né? Entre as temperaturas de 20 a 30 graus Celsius.
é a região confortável. Essa região acima necessita de vento para conforto, essa região abaixo necessita de sol para conforto, que está mais próximo do frio, que está mais próximo do calor. Né? Esse diagrama é bastante interessante, que dá em cores, né? Não dá em curvas, dá em cores, dá regiões. Tá? É isso para vocês terem uma ideia, se vocês forem trabalhar com conforto humano. Né? Evidente que tem outros diagramas, mas isso aqui dá uma faixa bastante interessante. Né? Bem visual, né? Uma vida boa aqui, né? Pescou ou não pescou, está na beira do rio. Né? E ele fala, mais uma definição aqui, ó. Conforto térmico é o estado mental que expressa a situação do homem com o ambiente térmico que o circunda. Segundo também enxerga. Está repetindo, né? Eu gostei da figura, por isso estou mostrando aqui. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta que queira fazer? Tranquilo? Então, tem mais aqui um pessoal com calor, né? Não sei se esse aqui é o Nadal lá do tênis, né? E aqui o pessoal com calor, pessoal com frio, né? Então, essa não satisfação com o ambiente térmico pode ser causada pela sensação de desconforto pelo calor, pelo frio. Quando o balanço térmico não é estável, ou seja, quando há diferença entre calor produzido pelo corpo e o calor perdido pelo ambiente. Então, essa variação que dá a sensação de conforto ou desconforto térmico. Né? Tem umas definições que é interessante apresentar para vocês, né? Que são definições de conforto térmico, com figura, né? Assim a gente entende bem aqui. Assimetria da radiação, né? O desconforto localizado. O que provoca? Assimetria da radiação, ou seja, você está com uma parte muito quente e uma parte com muito frio. Exemplo, eu trabalhei em cervejaria e eventualmente a gente entrava numa câmara que estava a 4 graus Celsius. Era uma câmara que estocava o fermento da cerveja, o levedo, né? Levedura que fala, né? 4 graus Celsius. E fora estava mais ou menos 35. Né? Então, inicialmente eu entrava com EPI, todo com capote de lã de carneiro, etc. Beleza, luva, bota, legal. Só que com o tempo você vai entrando e saindo muito rapidamente, você não tem muita paciência de usar EPI. E aí que você se ferra. Eu fiz isso, entrei com manga de camisa, dava aquele arrepio, né? 2 semanas depois eu comecei a sentir uma tosse, etc e tal, e tive pneumonia. Fiquei 15 dias em casa na cama. Tá? Pulmão totalmente tomado por pneumococo, aquela bactéria, né? Quase morri, quase fui para o espaço, quase fui para o céu. Mas essa assimetria, né? Essa variação abrupta de calor, realmente faz mal para a gente. Para quem é aqui é Dourados, para quem está em Dourados, como eu agora, né? Sente muito isso, porque Dourados, nossa região aqui apresenta, às vezes, você tem uma temperatura de 10 graus, de repente vai para 30, 40. Então você vê que você começa a espirrar, dá tosse, né? Começa a ter resfriado, gripe, por causa disso. Assimetria de radiação, né? Variação de temperatura, muito abrupta. Corrente de ar, muito vento, né? A diferença da temperatura do ar no sentido vertical. Você está, para quem trabalha em região alagada, alguma coisa assim, toma mais, ou com a parte de baixo protegida, a parte de cima descoberta, né? Piso aquecido ou resfriado. Saiu do banho quente, né? A mãe fala, não pisa no chão, menino. Ela tem razão. Dá desconforto localizado onde? Nos pés, que eventualmente passa para a parte da região de cima. Né? Então, outro conceito interessante aqui, né? Neutralidade térmica. O que é isso? O que vem a ser isso? É um estado físico no qual todo o calor gerado pelo organismo através do metabolismo seja trocado em igual proporção com o ambiente ao redor, não havendo nem acúmulo de calor, nem perda excessiva do mesmo, mantendo a temperatura corporal constante. Obviamente,
Isso é o estado ideal, né? Então, conforto térmico é diferente de neutralidade térmica. A neutralidade térmica é uma condição necessária, mas não suficiente, para que uma pessoa esteja em conforto térmico. Um indivíduo que estiver disposto ao campo assimétrico de radiação pode muito bem estar em neutralidade térmica, porém, pode não estar na condição de conforto térmico. Ou seja, analisando os números, eu tenho um calor na parte na minha parte dianteira, digamos assim, e na parte traseira, frio. Né? Fazendo as contas, eu estou com neutralidade térmica. Estou confortável? Não, estou sentindo frio nas costas e calor na frente. Tá? Essa assimetria térmica, quando nós falamos aqui para vocês em tubos de calor, foi mais ou menos isso. Né? Acontecia uma assimetria térmica para o satélite artificial que estava lá na órbita da Terra, ou seja, na face exposta à luz do Sol, ele estava com mais 180 graus Celsius, né? E na face oculta, na qual ele não toma radiação, não estava exposto à radiação solar, menos 150, menos 170. Né? Não se esqueça que no espaço eu não tenho convecção, certo? Eu não tenho a transferência de calor por convecção. Eu só tenho por radiação e condução. Tá? No espaço, tá? Um tubo de calor no espaço, ele pode trabalhar por convecção, mas aí está confinado. Né? No espaço em si só tem radiação e condução. Então, o que acontecia com o satélite? Ele estava com uma neutralidade térmica, só que não estava, entre aspas, né? Ele não estava confortável termicamente, tanto que rachava. Daí a necessidade de fazer o tubo de calor para fazer a gestão térmica, né? O thermal management. Beleza? Moçada, vocês veem que o importante dessas disciplinas técnicas, né? Certo? Você vê o seguinte, você está estudando conforto térmico na disciplina ar-condicionado. Né? Isso daí pode servir para você aplicar em outras disciplinas. Acabei de falar uma, o tubo de calor. Né? Os satélites, a mecânica espacial, naves espaciais, né? As cidades que nós vamos construir em Marte, na Lua. Né? Tudo isso, essa disciplina, esses conhecimentos se expandem para outras áreas, na qual você junta, eventualmente, uma antropologia, né? Estudo do homem, os costumes do homem, né? Você junta transferência de calor, termodinâmica, mecânica dos fluidos, né? O saber é um todo. Vocês já ouviram falar de conhecimento holístico? Né? O conhecimento holístico vem disso, é o conhecimento do todo. Holístico vem de whole, né? do inglês todo, né? É o anglicismo. Então, na verdade, se junta tudo. Ok? E na engenharia mecânica nós temos a graça, a satisfação de estudar várias áreas. Tá? O que possibilita isso para a gente? Você ficar versado em vários saberes que vão te dar um conhecimento, né, para você viver melhor, para você ter um trabalho, né, e poder contribuir realmente para a humanidade. Isso que é bacana. A gente passar pela Terra e deixar nossa presença marcada de forma positiva, né, ajudando o próximo, acrescentando conhecimento que ajude o próximo, né, produzindo coisas boas. Essa é a nossa função aqui. Se você não fez nada disso, viveu, morreu, você não serviu para nada. Né? Biologicamente, nem digo, mas assim, em termos de função humana, né, você não serviu para nada. Eu não estou falando nem aí de prejudicar, né? Que já é pior ainda, é menos um. Tá? Então é isso aí, moça. É isso que eu acho bacana nessas matérias nossas. Né? Então tem mais algumas variáveis, né, que determinam o conforto. Então, trocentas variáveis. Tem as variáveis humanas, como a gente viu, né, o metabolismo, MET, o CLO, vestimenta, ambientais, né, temperatura do ar, temperatura radiante do meio, a velocidade do ar, a umidade relativa do ar. Né? RH, no caso que está em inglês, tá? Relative Humidity. Né? Outras variáveis, idade, raça, hábitos alimentares, altura, sexo, etc.
O sexo aqui eu estou me referindo ao gênero, tá? Masculino e feminino. Né? Bom, então, outras informações aqui, né? Sobre as variáveis do conforto térmico, né? A quantidade de calor liberado pelo organismo é a função da atividade desenvolvida, aquilo que a gente comentou, né? O metabolismo de alguém fazendo uma atividade aeróbica, né? Carregando uns trocentos quilos de concreto aqui, e a pessoa dentro de uma sala, né? Onde está recebendo a radiação solar, o ar por convecção, né? O calor por convecção, o ar convectando, e por condução também. Temos figurinhas legais que falam dos mecanismos termorreguladores, né? Que são atividades que são ativados, né? Quando as condições térmicas do meio ultrapassam certas faixas de frio ou calor, faixa de temperatura. Então, o nosso corpo, na perfeição, né? Na nossa perfeição, nós temos sensores de temperatura, né? E esses sensores, eles monitoram o corpo inteiro, né? E a resposta desses sensores é acionar o mecanismo termorregulador, né? Que, por exemplo, para o frio, né? Nós temos de evitar perdas térmicas do corpo e aumentar a produção interna de calor. Ou seja, teoricamente, você come mais e se veste mais, né? Você tem efeitos como, por exemplo, a vasoconstrição periférica, perdas de calor por convecção, radiação, né? Órgão interno, certo? Os órgãos internos têm que manter aquecidos, né? A pele, né? A pele fica mais rugosa, né? Você perde calor por convecção, certo? O aumento do metabolismo, tá? Ajuda você a produzir mais calor, né? Eu gosto dessas figuras que servem de certa forma para você armazenar essas informações, guardar essas informações, né? Então, tem mecanismos instintivos e culturais para a proteção do frio. A resposta: quando está com frio, você agacha e encolhe, né? Você se encolhe, você expõe a menor, né? Você reduz a área para você evitar perda de calor, né? Quando você está exposto ao calor, né? Você aumenta a sua área, certo? Está com frio, reduz, você se encolhe, né? Esfrega as mãos para produzir atrito, para aquecer os vasos, né? E os mecanismos culturais, né? Os instintivos é você regular a sua área exposta, esfregar as mãos, bater os pés, etc., né? Fazer algum exercício, né? E os culturais, que são roupa, arquitetura, né? As casas aqui no Brasil são construídas, a maioria, de alvenaria, né? Isso é uma função histórica. E a alvenaria, ela presta muito bem o isolamento térmico, né? No calor, ela mantém o ar razoavelmente agradável, né? E no inverno, ela mantém razoavelmente quente, agradável também, né? Você pega os Estados Unidos, culturalmente, a casa deles é diferente. Inicialmente era de pedra, né? Época da colônia lá, tal, mais antigos. Hoje a maioria é feita com chapas de gesso, drywall, são aquelas paredes ocas, né? É fácil você demolir. Você dá um soco nela, você atravessa, né? Eu prefiro, muito mais fácil construir, fácil você fazer uma instalação elétrica, sanitária, etc. Muito mais fácil, né? E é mais barato também, tá? Mas cada povo tem sua cultura, né? Arquitetônica, digamos assim. Aqui, novamente, né? Calor, né? A gente está vendo já a parte de cálculo, tá? O calor, incrementar as perdas térmicas do corpo e reduzir a produção interna de calor, né? A vasodilatação periférica, que é o contrário da constrição, né? Ela dilata, né? O suor que você tem e a redução do metabolismo. Os mecanismos instintivos e culturais para proteção contra o calor, né? Nadar, né? Ficar à sombra, ao resfriamento evaporativo. Ventilação, tecnologia,
que é os sistemas de ar-condicionado, né? Assim por diante. Dentro do cálculo das variáveis humanas para conforto térmico, a gente sabe que cada indivíduo possui uma temperatura corporal neutra, na qual não precisa utilizar seu mecanismo de termorregulação. Ou seja, não estou transpirando, não estou encolhido, estou na posição confortável, estou com uma roupa razoável, estou de camiseta e bermuda, etc. Então, essa temperatura corporal é aquela em que não prefira sentir nem mais frio nem mais calor no ambiente. Situação de neutralidade térmica, né? Então, aqui tem alguns parâmetros. A temperatura do corpo é menor que a temperatura neutra. Quando ocorre isso, o mecanismo que atua é o mecanismo de vasoconstrição, né? Ou seja, você vê que a superfície do corpo começa a ficar mais clara, porque o sangue está indo mais para o interior. Os vasos estão se contraindo, né? Temperatura do corpo menor que 35 graus. Ocorre a perda de eficiência, habilidade. Temperatura do corpo menor que 35 graus. Está com muito frio. Tá começando a esfriar, né? Temperatura do corpo menor que 31. Isso aqui, meu filho, você morreu já, né? É letal. Tá? Do corpo, não estou falando do ambiente, tá, moçada? Temperatura do corpo maior que temperatura neutra. Ocorre, neste caso, o mecanismo de vasodilatação, ao contrário, né? Você começa a transpirar, a pele fica rosada, né? Temperatura do corpo maior que 37. Você começa a ter febre aqui, né? Começa a suar, a transpirar. Temperatura do corpo maior que 39. Você começa a perda de eficiência. Você consegue pensar mais direito, movimentos lentos, etc. Temperatura maior que 43, você está quase morrendo. Tá? É letal. Tá? Então, as respostas fisiológicas e comportamentais, em função das diferenças entre as temperaturas do corpo, com a temperatura neutra. Isso aqui. Né? O médico deve adorar isso aqui. Mas você que vai trabalhar com conforto térmico também é interessante saber. Em seguida, a gente fala aqui sobre as atividades e o metabolismo, né? Então, através do metabolismo, o organismo adquire energia, né, a partir de alimentos combustíveis orgânicos. Comida, ingestão de alimentos. A quantidade de energia liberada depende da quantidade de atividade muscular. Quanto maior a atividade física, maior o metabolismo. Ou seja, se eu como muito e, no popular, mexo pouco, me exercito, trabalho pouco, o que acontece? Eu vou acumulando reservas. Eu engordo, né? Eu não sei vocês, eu na pandemia engordei 10 quilos. Estou num regime bravo para perdê-los agora. Espero não achá-los mais, né? Todo mundo mais gordinho. Por quê? Fiquei em casa, né? Minha esposa cozinha muito bem, eu também gosto de cozinhar, gosto de comer bem, né? Cervejinha, etc, etc. 10 quilinhos a mais. Aí ferrou. Perdi roupa, perdi um monte de coisa. Né? Eu tenho problemas de saúde, eu não posso ficar tão gordo assim. Então, dá-lhe dieta. Tá? Vamos lá. Então, o MET que a gente viu, né, é a unidade utilizada para descrever a energia produzida por unidade diária de uma pessoa em repouso. Um MET, 58 watts por metro quadrado. É que ele dá atividade, né, a figura, né, mostra atividade e metabolismo. Né? Então, atividade, estou reclinado. Né? Reclinado aqui creio que é deitado, né? Deitado, vai. Vou imaginar que é isso. Isso é conforme a ISO 7730. Né? Tá, é enorme isso daí, tá? Então, o metabolismo de uma pessoa deitada, 46 watts por metro quadrado. E o MET 0,8. Lembrando que o MET 58, 46,08 MET. Sentado relaxado, 58. MET 1. A atividade sedentária, você assistindo uma aula, dando uma aula, sentado, com ar-condicionado, etc. 70, 1,2 MET. Assim por diante. Fazer compras, né? Ir no supermercado, atividades dialaborais, ou seja, arrumar roupa,
Fazer as coisas de casa, né? Não, isso é trabalho doméstico. Fazer compras no mercado, vai, 93, 1,6 metros. Trabalho doméstico, vai, 116. Aí sim, lavar, passar, cozinhar. E vai, né? Até que caminhando em um local plano a 5 km por hora, 200 watts por metro quadrado, né? Ou 3,4 metros. Então, fazer exercício, né? Aeróbico para perder, queimar caloria é a melhor coisa que tem, né? Tá aqui explicado. Tá? É a ISO que está dizendo, moçada. A ISO 7730. As figurinhas, né? Bom, e aí? E aí, tem algumas variáveis, né? Ou variáveis humanas, que a gente usa em cálculo, né? Relacionadas a vestimento. Eu estou apresentando de forma aqui bem tranquila as variáveis que vão entrar no cálculo do conforto térmico, quando vocês forem fazer um projetinho. Né? Então, vamos lá. A vestimenta, ó. A vestimenta impõe uma resistência térmica entre o corpo e o meio, apresentando uma barreira para as trocas de calor por convecção, certo? Vamos dizer também até por radiação, né? Porque protege do sol, por exemplo, tá? Mas é mais por convecção, né? Vamos lá. Então, a vestimenta. Tá? Você vê uma meia calça, o índice de resistência térmica, que é o chamado CLO, né? Certo? Um CLO é igual a 0,155 metro quadrado por Gauss Celsius por Kelvin. Né? É uma unidade, então, de resistência térmica em função do uso de roupas. É o CLO. MET é em relação ao metabolismo, funcionamento do organismo. CLO é em função do tipo de roupa adequada, né? Para aquela ocasião. Adequado não, utilizado naquela ocasião. Então, meia calça, 0,1, meia fina, 0,03, e aí vai, né? Cuecão longo, ó, bacana, 0,10. Né? Vestido grosso, manga comprida, 0,4. Jaqueta, 0,35. Né? O maior aqui, o que que é? É o vestido grosso, manga comprida. Vestido grosso aqui, imagina um tecido à base de lã, tá? Né? O manga comprida, 0,4. Ok? Bastante, bem elevado, né? Isso baseado na norma ISO 7730 também, que é de 2005. Aqui mais uma figurinha, né? Fala um CLO, uma pessoa vestida aqui, né? Vestida com a jaqueta, 1,02 CLO. Né? Daí dá o que ele está vestindo e segundo aquela tabela dá esse valor aqui, né? Então, um esquimó, lá na parte norte do Canadá, lá na Islândia, né? E uma pessoa lá em Caraguatatuba, né? Em Floripa, etc., né? Nas praias, tá? A diferença. Aqui está menos 10, aqui está 35 graus Celsius. Tá? As condições do ambiente relacionadas com o conforto, né? Repetindo, temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade relativa, velocidade do ar. Outras variáveis aqui, né? Isso aqui é o Pei-Chun-Liu et al. Esse et al aqui, você sabe o que significa? Quando vem relacionado perto do nome da pessoa? Vem escrito perto do nome da pessoa? Vocês vão usar muito esse artigo técnico. Redação técnica, TCC. O que significa et al? Quando vocês pensam, eu vou tomar um copo d'água, tá? Que eu tô falando demais aqui. Só um minutinho. Significa que existem outros autores relacionados àquele trabalho lá?
Exatamente, isso aí. Normalmente significa isso, que, ou seja, que esse Peixe Liu, ele não fez esse trabalho sozinho, né? Tem outros autores que fazem parte desse trabalho, tá? Um grupo, né? Et al. Né? Legal, isso é muito usado, tá? Em artigo técnico, tá? Tem às vezes um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas, você não vai pôr todo mundo na, na, na referência. Na referência da figura, por exemplo, né? Você vai pôr, às vezes, até usa et al. Lá nas referências bibliográficas, né? Mas o bacana é pôr o nome de todo mundo. Agora, se é muita gente, você põe et al. Tá? Você só põe o principal, o líder do grupo, né? O pesquisador principal mencionado aqui no caso. Exatamente isso. Obrigado por tomar água. Então, aqui esse gráfico, né? Ele evaluation of balance, driving ventilation, né? Ele avalia a ventilação, né? Direcionada dentro de um recinto, né? Balance é a flutuabilidade, né? A variação, né? Balance driving, a variação controlada, né? Então, a sensação do conforto baseia-se na perda de calor do corpo pelo diferencial de temperatura entre a pele e o ar. Ou seja, há diferença de temperatura, há sensação de calor, há fluxo de calor, né? Se não há diferença de temperatura, segundo a lei da termodinâmica, não há fluxo de calor, né? Não há troca de calor entre mais quente, de maior temperatura para de menor temperatura. Então, as massas de ar aquecidas, em virtude do contato com a pele, permite, né, a perda de energia do corpo. O ar mais quente torna-se mais leve e sobe, quanto mais frio desce, proporcionando uma sensação de resfriamento do ambiente, graças à movimentação do ar conhecida como convecção natural. Então, a técnica da convecção natural é muito usada na construção civil. Por quê? Se você tem um edifício, né, um recinto, uma boa convecção natural, uma boa movimentação de ar, né, você vai precisar muito pouco, até zero, sistemas de condicionamento de ar. Né? Pelo que eu saiba, alguém aí conhece a Unicamp de São Paulo? Já esteve lá na Universidade de Campinas? Bom, Unicamp, para quem não conhece, uma universidade bastante conceituada em São Paulo, né? Tá no ranking aí, lá em cima do ranking de universidades. E a Unicamp, eu conheço, mas tem colegas meus, vários amigos e colegas que se formaram lá, estudam lá, pesquisadores e tal, e eles falam que tem as salas de aula, tem alguns prédios lá, com sala de aula com um projeto térmico bastante interessante, né? Tem elementos vazados, colocados de tal maneira nas salas, que ela produz uma ventilação natural, né? E é um regime convectivo bastante interessante que torna bastante confortável a sala em dias quentes, tá? E dia frio ela mantém um pouco o calor. Então é bastante interessante. Você ganha em que isso? Você ganha, você não precisa gastar com energia para acionar sistemas térmicos, né? Sistemas de ar-condicionamento de ar. Então isso aqui a temperatura radiante média, né? O que vem a ser isso, né? É uma temperatura uniforme de um ambiente imaginário, no qual a troca de calor por radiação é igual ao ambiente real não uniforme. Então, esse grau de diferença que dá a temperatura radiante média, né? Então, aqui, por exemplo, você está vendo o lado direito, né? Estou mostrando aqui com o cursor, uma troca de calor entre diferentes corpos. Isso aqui é uma fotografia, né, infravermelha, ou seja, no espectro infravermelho, onde a variação de cores vai o mais frio do preto para o mais quente, né, um amarelo muito claro, quase branco, o branco aqui, né? Então, essa região está bem mais quente que essa. Essa está muito mais fria que essa, né? Aquela a imagem produzida por aquela câmera FLIR, não sei se vocês já viram lá no laboratório, já usaram, né? Você tira a fotografia infravermelha, né? Você mostra essa variação de calor. Para quem nunca viu isso,
mais ou menos aquele filme do Schwarzenegger, aquele clássico, né? O Predador. Já assistiram? Né? Eu assisti todos e quando meu filho era pequeno ele assistia comigo, né? Bela educação, né? Então o Predador ele tinha uma visão em infravermelho. Tinha várias visões no capacete dele, né? Mas a principal que ele utilizava era infravermelho, né? E essa... Professor, Oi? esse filme é aquele que ele passa lama pro predador não enxergar Isso, ele? isso. Aquilo é funcional mesmo? Não sei, Não, cara. acho que não, né? Não sei, eu acho que não. Porque acho que no mínimo provoca uma. Ele. O que que aconteceu ali? Eu lembro bem dessa cena, uma cena muito legal. Ele ele estava no meio da lama, não estava? Tava, Então, era um pântano, né? eu acho que ajudou por quê? Não que a lama em si, é porque ficou tudo lama. Se ele passou lama no corpo e está no meio da lama, confundiu, né? Certo? E a lama, no certo, é um isolante térmico também, né? Então acho que tem lógica sim aquilo ali, viu? Mas mais pelo fato que ele se misturou ao ambiente, né? É como a gente, por exemplo, você vê uma pessoa com uniforme camuflado, uma roupa camuflada, no meio da vegetação, é mais difícil você distingui-la, né? Eu acho que mais por isso que funcionou, tá? Mas você vê que o predador usava essa visão. Isso aqui na selva é ótimo, né? Que você, lá atrás do matinho, eu enxergo você com visão infravermelha, né? Inclusive, tem equipamentos militares que já proporcionam isso, né? É um binóculo com visão noturna e você tem visão infravermelha e outro tipo de visão, né? Você enxerga à noite, né? Pelo calor do corpo. Isso é muito bacana, né? Então ele fala aqui, ó, as trocas entre o ambiente real e o corpo em um ambiente imaginário, né? E o mesmo corpo, através da temperatura radiante média, né? Ou seja, você está na temperatura real, onde você está tendo a contribuição de vários pontos de calor, né? E uma temperatura no ambiente imaginário, ó, sem nada, só você cedendo calor, né? A umidade relativa, dispensa comentários, né? Fornece um montante de vapor de água no ar. Quanto de vapor está no ar, né? Nós estudamos aqui já a parte de psicrometria? Não, né? Aqui não. Mas vocês já estudaram em termo 1 ou termo 2, psicrometria? Eu lembro que eu tenho mencionado, acho que em termo 1, né? Quem já viu? É psicrometria, não é cometria. Não? Tá. Então a gente vai dar uma recapitulada mais para frente aí, tá? A gente vai estudar a umidade relativa do ar, né? A psicrometria, só para vocês saberem, é o estudo do ar na água. Desculpe, contrário. É o estudo da água no ar, ou seja, o vapor da água. Tá bom? Basicamente isso. Eu inverti. Bom, velocidade do ar, né? O pessoal aí que gosta de fazer com simulação, né? O chinês aqui, o Zhangzi et al., ele e a equipe dele, apresenta esse estudo aqui, né? Onde você mostra a velocidade do ar no recinto, né? E aqui as cores das setas indicando a variação, sempre do mais escuro para o menor, né? O zero aqui para o maior, 0,55 em metros por segundo, né? Então, tudo isso daí ajuda a gente a calcular, trabalhar e fazer cálculos de conforto térmico. Então, tem alguns equipamentos que a gente usa para medir essas variáveis que a gente conversou, né? Por exemplo, um sensor de temperatura, né? Você pode usar também termopares, termômetro, etc. Velocidade de ar, anemômetro. Você pode usar termoanemômetro, né, com sensor, né? E você pode usar anemômetro de paleta, que tem aquele ventiladorzinho. Você mede a velocidade do ar, um anemômetro.
né? Aquela birutinha que você vê no aeroporto, aquilo é anemômetro. A temperatura radiante é esse termômetro aqui, bem maluco, né? Onde você tem no bulbo dele, não só o bulbo de vidro ou acrílico, mas você tem uma esfera metálica. Ele mede o termômetro de globo, ele mede a temperatura radiante do meio, né? E o psicrômetro, né? Que ele mede, é um aparelho. Você imagina, você já viu uma matraca? Aquele aparelhinho que você gira e faz um barulho? É mais ou menos igual aquilo. Só que na matraquinha aqui você tem um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo úmido, né? Você gira, tem a mecha aqui úmida e você tira a umidade relativa. Evidente, isso aqui já tem equipamento mais sofisticado, tá? Tem psicrômetro já digital, sensores, etc. Tá? Bom, como é que você calcula a temperatura radiante média? Nós vimos que ela é teórica, né? Então, tem aqui umas equações, né, que você pode calcular através da temperatura de globo e temperatura do ar. Então, meço a temperatura do ar através de um termômetro de bulbo seco, meço a temperatura do globo através do termômetro de globo, né, aquele com o globo metálico no bulbo, né, e eu tenho as equações, onde eu tenho o fator de convecção natural, né, essa equação, né, a convecção forçada, ou seja, vento, sopro, etc., né, essa equação, né. Para tirar a temperatura média radiante, tenho essa equação, né, para a convecção natural, e a equação para a convecção forçada. Então está bem tranquilo aqui. Ele fala o HCG, né? Na verdade ele põe aqui minúsculo, mas aqui está maiúsculo, na verdade é tudo minúsculo, né? É o coeficiente de troca de calor por convecção do globo. ΔT, a diferença de temperatura de globo menos temperatura do ambiente. D é o diâmetro do globo que está usando, né? E V, velocidade do ar. Aqui, nessas equações, o TG é a temperatura do termômetro de globo em graus Celsius, né? Ele inverteu, na verdade, né? Ele está pondo o Ozinho subscrito aqui, não é assim, é antes, né? TA, temperatura do ar, graus Celsius, V, velocidade do ar. Com isso você calcula a temperatura média radiante, que é o T barra, né? Média. Bom? Bom. E, né, a temperatura, a umidade relativa do ar, você calcula através da carta psicrométrica, tá? Lá, através da temperatura de bulbo seco, né? Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, você tem as curvas, você calcula a umidade relativa do ar, ok? Acho que tem até uns vídeos, mas nós vamos estudar isso aqui com mais atenção aí na frente, com mais profundidade, tá? Então vimos as variáveis, né, de conforto, né, sono bom, legal, alimentação. Alguma coisa sobre variáveis ambientais e cálculo, né, o cálculo das variáveis ambientais. Então, com o intuito de avaliar o efeito conjunto das variáveis de conforto térmico, alguns pesquisadores sugerem diferentes índices de conforto térmico. Eles podem variar, né, variam e são divididos em dois grandes grupos. Primeiros, que estão baseados no balanço de calor, né, sendo o voto médio predito, ou PMV, o mais conhecido deles, e os que têm uma abordagem adaptativa. Esse voto médio, moçada, predito, o que é? Esse é um estudo estatístico, feito com um número X de pessoas, onde você perguntou para as pessoas, você está confortável, você está com conforto térmico, você está se sentindo bem com esse ambiente, em termos de calor? Esse é um levantamento estatístico, tá? Não é algo, aí já saiu algo meramente físico ou matemático.
né, no seu levantamento, um estudo estatístico. A gente vai... Só um minutinho. Deixa eu pegar mais um copinho d'água aqui. Dá-lhe água. Estou com o ar-condicionado ligado aqui, então o ar resseca, né? O ambiente. A umidade relativa está indo para o espaço. Tem que encher de água. Então, aqui, ó. Falando PV, né? O voto médio predito. Ele é um índice que prevê o valor médio de um grande grupo de pessoas, segundo a escala de sensações de 7 pontos, né? Então de 0 a 7, segundo a Eicher. Ele foi criado através de análise estatística de acordo com o resultado obtido por Fanja, década de 70, 1972, em estudos na Dinamarca e em câmaras climatizadas, ou seja, com o clima controlado, né? O ar ambiente controlado. Nesses estudos, as pessoas registraram seus votos sobre a escala sétima, que aponta desde muito frio até muito quente. Então não é de 0 a 7, tá? É 0 a mais 3, 0 a menos 3. Né? A sensação real sentida pela pessoa é representada pela equação do PMV. PMV 0,303, né? Exponencial de a menos 0,036 vezes M, né? Mais o 0,028 vezes L. Tudo isso vezes L. Né? Onde o PMV é o voto médio estimado, né? Ou o voto médio predito, tá? Né? E é a sensação do conforto térmico. M, atividade desempenhada pelo indivíduo. Né? E L, a carga térmica atuando sobre o corpo. Isso dá o PMV. Né? Nesse PMV, a escala, eu tenho 0 neutro, mais 1 levemente quente, mais 2 quente, mais 3 muito quente. Menos 1 levemente frio, fresquinho, né? Menos 2 frio e menos 3 muito frio. Essa escala é lá da Eicher também, né? Escala de 7 pontos, ou também conhecido como sétima escala, escala sétima. Ela é utilizada para a determinação real das sensações térmicas das pessoas. Tá? Bom, substituindo aquela equação, né, o valor de L, tá? A equação do PMV, né, fica da forma a seguir. Todo um algebrismo aqui, você transforma o PMV nessa equação. Né? Daí ele menciona aqui as variáveis, tá? Por aí vai. As variáveis ambientais. Né? Então já viu o PMV, tem outra aqui agora, PPV, percentagem ou percentual, né, de pessoas insatisfeitas. Devido à variação biológica entre as pessoas, é impossível que todos os ocupantes do ambiente se sintam confortáveis termicamente. O PPV estabelece a quantidade estimada de pessoas insatisfeitas termicamente com o ambiente. Então, tem a curva aqui, né? Aqui, PMV ou PPD, né? O PMV nessa escala, certo? E aqui, temperaturas, né? E aqui o PPD, tá? Então ele fala aqui, ó, o PPD, ou seja, o percentual de pessoas insatisfeitas, se baseia na percentagem, eu não gosto da percentagem, mas na porcentagem de um grande grupo de pessoas que gostariam que o ambiente estivesse mais quente ou mais frio. O voto de mais 3, mais 2, menos 3 ou menos 2, ou seja, os extremos, né? Na escala sétima de sensações. Ele pode ser determinado analiticamente, conforme a equação abaixo, em função do PMV, ou extraído da figura a seguir. Você usa a equação ou obtendo essa curva aqui, né? Tá?
Ele faz uma ilustraçãozinha legal aqui, ajuda a gente a ver o PPV, né? Tá? Então ele fala, devido à variação biológica das pessoas, é impossível, né, que todos os ocupantes do ambiente, estou repetindo, né, se sintam confortáveis termicamente. Daí apresenta a equação novamente, né, o PPV. Tá? Isso aí. Bom, essas variáveis você tem, né? Você tem hoje aplicativos ou códigos, você calcula essas variáveis, certo? Alguém fez lá tá com cara de Visual Basic isso aqui, né? Tá com cara. E você fez um aplicativozinho, um código, né? E você determina o PMV ou o PPD, né? Ele pode ser calculado mediante diferentes programas, né? Códigos. O programa análises CST, desenvolvido pela LABI, torna mais acessível o método desenvolvido por Finder. Isso é um exemplo, né? Deve ter outros, tá? Você entra com as variáveis e tira o PMV e o PPD. Tá? Aqui, moçada, está tendo alguma confusão aqui. Porque ele fala o PPD o tempo todo, né? PPD. E aqui ele fala PPV. Né? Então, na verdade, é PPD. Certo? Então, aqui não é PPD, PPV, aqui é PPD. Tá? Tá errado isso aqui. Né? Porque aqui em cima ele fala em PMV, certo? Não é PPV, né? PPD, certo? Porque D deve ser disappointed, insatisfeito. Então aqui é PPD, ok? Corrijam isso. Legal. Então tem um aplicativozinho. E aqui, ó, PPD, né? Então, o PMV ou PPD também pode ser calculado mediante diferentes programas. A mesma coisa, tá? Aos outros programas. Na verdade, repetir a frase, né? Ele mostra outra tela aqui. Né? Acho que é por isso que eu repeti. É outra tela do programa, né? Até a curvinha com cores, bacana isso aqui, ó. E no próprio, mostra um ícone aqui, né? Uma figurinha do cara. Bom, tanto o PMV também pode ser calculado por tabelas anexas, né, na norma ISO 7830. Então, além dos programinhas, tem tabelas, né, eventualmente com o aplicativo lá, o programinha, a evolução dessa tabela, nada mais fizeram do que pegar essas tabelas e puseram em memória. Né? Algumas variáveis ambientais, tá? Tudo conforme a norma ISO 7330. Essa tabela, nossa, na hora que a gente for fazer um projetinho aí, a gente vai ver melhor o uso delas, né? Mostrar aqui para vocês, vocês vão ver, legal, prazer, daqui a 10 minutos esquece. As variáveis ambientais, né? Isso aqui é um histograma, né? E aqui é alguma coisa interessante, ó. Aqui, né? As dúvidas quanto à validade dos resultados do enfoque do balanço térmico em ambientes reais, com pessoas desempenhando suas atividades rotineiras e para diferentes regiões climáticas, fizeram surgir novas pesquisas que deram origem ao enfoque adaptativo. O que é a teoria adaptativa, né? Ela estabelece que, ao ocorrer uma mudança de temperatura que produz desconforto, as pessoas reagem de maneira a tentar restaurar o seu conforto. Ou seja, ocorrendo uma condição de desconforto, você reage, né, para sair daquele desconforto. Ou pondo uma roupa mais quente, ou se contraindo, se agachando, reduzindo a área de exposição, ou aumentando a área de exposição, no caso de calor, e assim por diante. Né?
Então ele mostra aqui um diagrama, né? Onde ele mostra a adaptação ao clima interno, os ajustes comportamentais, tecnológicos, ou reduzindo a área de exposição, né? Agachando, se encolhendo, ou abrindo o corpo, né? Se estendendo, né? Estendendo o corpo, não abrindo o corpo. E tecnológico, usando sistemas que a gente está estudando em climatização, ventilação, ar-condicionado. A aclimatação, ele se adapta, né? Ele vai ficando ali, vai se adaptando. Eu, quando cheguei em Dourados, eu morri de calor. Hoje eu morro de calor, mas um pouco menos. Então, o meu organismo está adaptando, né? E habituação, adaptação psicológica, né? Difere de expectativas. Ou seja, se eu sou friorento e acho que eu sou uma pessoa friorenta que sente muito frio, não adianta, eu vou sentir frio mesmo. Então, eu vou ter que adaptar, né? Falei aqui das categorias de adaptação, explicando, né, aquele diagrama. Opa, aqui eu comecei já a entrar em variáveis, né? Nós, engenheiros, adoramos variáveis e tabelas que me deem números. Aí a gente fica mais confortável, né? Então, uma crítica feita ao enfoque adaptativo tem a ver com o fato de não incluir a vestimenta e a atividade, nem os 4 clássicos parâmetros térmicos, os quais têm um impacto indiscutível sobre o balanço térmico humano e, portanto, sobre a sensação térmica. A expectativa alta, média e baixa. Alta. Edificações com ar-condicionado, localizadas em região onde o ar-condicionado é comum. O período de calor é breve e só ocorre durante o verão. O valor de E, desse parâmetro avaliado aqui, né, vai ser de 0,9 a 1. A média, em edificações sem ar-condicionado, localizadas na região onde existem alguns prédios com ar-condicionado. O período de calor ocorre durante o verão, 0,7 a 0,9. Baixa. Edificações sem ar-condicionado, localizadas na região onde existem poucos prédios com ar-condicionado. O período de calor ocorre durante todo o ano, 0,5 a 0,7. Então, os defensores do enfoque adaptativo têm proposto um valor de expectativa no qual está relacionado, né, a região e os edifícios, ao que uma pessoa está acostumada a habitar. Esse fator pode ser multiplicado ao PMV, criando uma ponte entre os dois métodos, né? Tem gosto para tudo. As variáveis ambientais de cálculo, tem ainda esse diagrama dado pela A-Share Standard 55 de 2004, que contém um método opcional para determinar as condições térmicas aceitáveis em espaços naturalmente ventilados. Estudos de campo têm mostrado que a resposta térmica de ocupantes nesses ambientes depende em parte do clima externo e pode diferir da resposta térmica em edifícios com um sistema central de ar-condicionado. Essa matéria, gente, é muito bem estudada pelos arquitetos, né? O arquiteto, mais o arquiteto até que o engenheiro civil, né? Que é voltado bem pela funcionalidade do habitáculo, né? Das habitações, certo? Nós, engenheiros mecânicos, evidente que quando a gente entrar numa dessas, você chegar num nível desse de estudo, você vai ser assessorado por algum arquiteto ou algum engenheiro civil, principalmente por arquiteto, tá? A gente vai mais pro lado mecânico da coisa mesmo, né? Isso aqui já está entrando um pouco no estudo de conforto, etc. É legal? Vocês são capazes de fazer? Claro que são. Vocês estão aprendendo aqui, né? Mas é mais uma área de arquitetura isso, tá? Então tem aqui os limites aceitáveis de temperatura, né? Com as faixas aceitáveis, né? A faixa aceitável com 90%, com 80%, são os limites, tá? Dado a indoor, a temperatura interior, indoor, dentro, né? Outdoor, fora, e a temperatura média mensal, fora, outdoor, tá? Tá em Fahrenheit, que o americano adora Fahrenheit, e nós em graus Celsius aqui, tá? As normas ISO 7730 e 7726, né? A 7730, ela trata da ergonomia, né? Do ambiente térmico, tá? E a 7726 trata do ambiente térmico, os instrumentos e
método para levantamento de variáveis, medições das quantidades físicas. Tá? Ergonomia, para quem já fez engenharia de segurança do trabalho comigo, nós estudamos, certo? Alguém fez engenharia de segurança do trabalho comigo? Eu. Legal. Lá nós temos ergonomia, lembra? Sim. Então essa ISO 7730, ela trata da ergonomia, né, do ambiente térmico, tá? Relacionada a conforto térmico. Quem não fez ainda, vai fazer comigo e pronto. Ou comigo, ou com o professor Áureo, né? Tem outro professor. Quem mais dá segurança do trabalho, hein? Eu, Áureo, quem mais? Acho que só, professor. Quando eu fiz foi com produção. Ah, tá. Com quem que foi? Acho que era Karine, eu acho, não, professora. Karine, tá. Que lá dentro da FAEM, da engenharia, pelo menos da energia da mecânica. Da mecânica sou eu, o Áureo acho que é da produção, não é? Não lembro. O Robson é da produção, da energia. O professor Robson é engenheiro de segurança do trabalho também. O Robson, nós fizemos juntos o curso, lá na década, acho que de 90. E foi aí que eu conheci o professor Robson, em Taubaté, em São Paulo. Nós fizemos curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho juntos. Depois trabalhamos juntos na Embraer. Bom, moçada, conforto térmico foi isso, tá? Tem bastante coisa. Falei muita coisa para vocês. Por favor, dê uma lida. Tem alguns pequenos erros escritos ali, vocês considerem, por favor. Né? Dá uma lida nesse material. É bastante importante que vocês tenham esse conhecimento. Desenvolvimento da parte de ar-condicionado, climatização, tá? Ventilação, etc. Tá? É bacana mesmo isso daí. Então, a gente acabamos essa parte, nós vamos voltar a ela só quando a gente desenvolver algum projeto de ar-condicionado, né? E nós vamos entrar na próxima aula no assunto psicrometria. Ok? Eu vou dar uma rápida pincelada, porque em termo vocês devem ter visto isso, ou não estão lembrando, ou se não vê, é lá que se trata, né? Mas a gente dá uma rápida pincelada aqui para recapitular, que é importante também no estudo e no projeto de sistemas de condicionamento de ar, climatização e ventilação. Tá bom? Então, por hoje está legal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Porventura eu posso responder. Beleza? Bom, então, legal. Estou encerrando aqui a gravação, tá? Deixa eu só encerrar a gravação. E essa videoaula estará disposta lá na sala da disciplina EAD UFGD, da disciplina ar-condicionado, climatização e ventilação, certo? Obrigado pela atenção, valeu.